Destaque internacional: a polícia de Israel e muçulmanos entraram em confronto dentro de uma mesquita, a mais famosa de Jerusalém. As autoridades disseram que essa ação da tropa de choque foi uma resposta a um tumulto provocado pelos palestinos. Acompanhe. Imagens gravadas pelos policiais mostram como foi o confronto dentro do templo. Fiéis dispararam fogos de artifício contra a tropa. Dezenas de pessoas foram presas. Equipes médicas disseram que a Força de Segurança de Israel dificultou a chegada de ambulâncias, chamadas para atender os feridos e os idosos que passaram mal depois da confusão. Autoridades israelenses justificaram a ação na mesquita, dizendo se tratar de um combate a agitadores. Grupos armados na faixa de Gaza reagiram, disparando bombas contra o território de Israel. A tensão em Jerusalém entre árabes e israelenses acontece na semana sagrada para cristãos e judeus que celebram a Páscoa e também para os islâmicos por causa do Ramadã. Pois é, Marcelo Suano, que acompanha o noticiário internacional, a gente tem visto justamente uma escalada de tensões em Israel por conta justamente dessas hostilidades entre israelenses e palestinos, também árabes. É uma situação difícil, a gente deste lado não consegue compreender exatamente por qual razão esses conflitos e essas disputas acontecem. Qual é a maneira fácil de explicar para o brasileiro que não compreende exatamente por que existe esse conflito? O conflito ele é histórico, ele resulta da criação do Estado de Israel e a forma como o Estado de Israel foi criado, por exemplo, deu ao povo judeu um lar que ele buscava na terra que considera como a sua terra natural, a terra que já é desde os seus antepassados. Mas nós temos que trazer outros pontos. O povo palestino ele foi se constituindo e à medida que ele foi saindo das terras que foram ocupadas por Israel, criou-se uma nação palestina. Algumas pessoas podem até ficar revoltadas com isso, mas esta é a realidade. Os próprios palestinos foram recebidos de uma forma violenta pelos países árabes onde eles foram se alocando à medida que eles percorreram, fizeram um périplo pela região. Algumas coisas têm que ficar muito claras também. Primeiro, ser árabe não significa ser muçulmano. Ser muçulmano não significa ser fundamentalista. Ser fundamentalista não significa ser terrorista. O terrorismo é uma opção, a escolha de determinados grupos. Alguns grupos são radicais e optam pelo instrumento do terrorismo para enfrentar o Estado israelense. Razão pela qual, quando eles atuam, eles dão a Israel a única alternativa que tem, que é garantir a sua sobrevivência, porque há muitos grupos que colocam o Estado de Israel como uma agressão à existência do povo árabe, o que não é real, e querem a extinção do Estado de Israel, bem como a disseminação da violência contra o povo judeu. É contra esses grupos que o Estado israelense se posiciona. Certamente o que aconteceu naquela região são grupos que se posicionam dessa forma, que levaram a polícia israelense, as forças de segurança israelense a atuar, o que gerou automaticamente uma resposta do Hamas. O Hamas é um grupo considerado terrorista em vários lugares do mundo e Israel acaba reagindo para garantir a sua segurança e a sua sobrevivência. É uma situação muito complexa e o melhor resultado seria a criação dos dois estados da perspectiva que os próprios israelenses apresentam. Atuar um estado, a construção de um estado na Cisjordânia e na faixa de Gaza, como já existe, mas que haja ali um processo de segurança monitorado até haver uma pacificação geral pelo próprio Estado de Israel, exatamente para que esses grupos que optaram pelo terrorismo e pela extinção do povo judeu ou pela extinção do Estado israelense não utilizem dos instrumentos de violência para se justificar e ficar constantemente atacando a sociedade israelense. Em síntese, basicamente é isso.